Essa era a parede da nossa sala de jantar. Branca, vazia e sem personalidade nenhuma. E o pior é que o resto da casa já estava começando a ganhar vida. Então eu decidi encarar mais um desafio. Transformar esse espaço numa daquelas paredes dignas de Pinterest. Dessa vez, eu queria ir além do shadow molding, que são aquelas molduras. Eu quero adicionar iluminação, criar quadros de madeira feitos por mim e juntar tudo isso para ver se eu finalmente conseguiria deixar essa sala de jantar do jeito que eu imaginava. O único problema? Na minha cabeça isso tudo parecia incrível. Na prática, eu não fazia ideia se tudo isso ia combinar. Vamos embora nesse projeto? É mais um que está começando aqui. Depois de escolher as melhores tiras de madeira que eu pude encontrar, já fui direto para casa e comecei a passar o primer. Nossa, tá demorando muito com isso aqui, meu Deus do céu. Tem que ser um rolinho, eu acho. Realmente, com o rolinho foi bem mais rápido e depois de secar, já comecei a instalação na parede. Eu sempre começo pela madeira do meio, que vai fazer a divisão da parte de baixo e de cima da parede. Mesmo depois de medir a parede e medir a tira para cortar, eu consegui deixá-la curta demais. Então tive que adicionar mais um pedacinho de uns 3 milímetros para ela ficar bem rente à parede. Já deu uma diferença. Aqui eu vou fazer a distância de 3,5 polegadas do rodapé e 3,5 polegadas dessa moldura aqui. Aí para cima eu vou fazer a mesma distância, 3,5. E aí aqui em cima ele vai ficar com 6,5 de distância do teto. Tudo estava indo de acordo com o planejado, a parte de baixo estava toda instalada e é aí que eu descubro o pior erro que eu fiz nesse projeto. Não calculei direito a distância da primeira moldura da parede e acabei acertando o interruptor. Mas como eu já tinha feito toda a parte de baixo, eu tive que encontrar outra solução. Então passei a faca no interruptor e vamos seguir assim mesmo. Acabou! Primeira parte. E agora que todos os buraquinhos já estão cobertos com a massinha, agora eu só vou vir com o selante, que é o copo, que vai passando em todas as frestinhas para deixar aquele acabamento fantástico. Com o selante seco, chegou a hora de preparar para a pintura. Eu vou pintar primeiro as molduras com tinta própria e da mesma cor que a parede, mas com um acabamento acetinado. A ideia é que, mesmo sendo da mesma cor que a parede, a diferença em brilho é o que vai dar o destaque para as molduras. Parede pintada, agora vamos instalar esses abajures de parede que nós compramos na Amazon por apenas $40. A lâmpada é recarregável, então não precisa de fiação. E olha só a diferença que faz. Eu poderia ter parado por aqui, mas estava faltando algo no meio dessa parede. Então pensei, por que eu vou comprar quadros se eu posso fazê-los? Depois de encontrar o estilo que nós gostamos, voltei no Home Depot para comprar tudo que eu ia precisar. Será que vai dar certo? Até agora a gente só tem um sonho, né? Vou ver se eu consigo fazer acontecer essa história aqui. Chegando em casa, a primeira coisa foi medir o MDF e cortar na medida do quadro. Então bora começar a fazer essa moldura aqui pro nosso quadro da sala. Vamos lá ligar essa serrinha aqui e começar o corta-corta. 25,5, 24. Primeiro pedaço, já deu uma animada aqui, mas tem que calmar os nervos. Calmos os nervos. Calme. Cortei o restante da moldura e montei no chão com o MDF dentro para ver se tudo ia encaixar. Tudo lindo, então bora para a montagem. Eu usei cola de madeira, um esquadro para manter as quinas em 90 graus e coloquei vários preguinhos de 1 polegada para segurar. Belezinha, meu. Que bonito. Bom, agora é a hora da verdade, que é quando eu vou medir de quina para ver se ele tem a mesma distância e isso vai
definir que ele está um esquadro perfeito. Então, 45 e 1/4, 45 e 3/8. Não está um esquadro perfeito. Vamos medir de novo. 45 e 1/4. Caraca, velho. 45 e 1/4. 45 e 1/4. Tá lá, quase lá. Tá legal. Dá pra chamar de esquadro perfeito. Agora, esse prego que eu deixei solto aqui, vou te falar, viu? Bora passar o primer no MDF para melhorar a aderência da massa corrida, tapar os buraquinhos dos pregos na moldura e fazer o rascunho de onde cada pecinha de madeira vai. Feito isso, chegou a hora de passar essa massa nas placas de MDF para criar uma textura, ao invés de uma superfície totalmente lisa. Fui usando uma pecinha para deixar um espaço onde depois elas seriam coladas. Como é que vai ficar da hora mesmo, meu? Lixei e cortei 4 tiras de carvalho, um lado com um ângulo de 90 graus e o outro com 22,5. Assim todas as peças ficariam iguais. E aqui já dá para ter uma ideia de como vai ficar. Mas enquanto isso... Bom, esse aqui é o segundo pedaço da arte que eu vou fazer, do segundo quadro. Então eu vou cortar ele em pedacinhos, mas antes eu vou passar um stain aqui nessa madeira para ele imitar walnut, que é uma madeira mais escura. Vamos ver como essa madeira aqui reage a essa cor, se ela pega bem, se ela fica legal. Mudou a madeira, meu Deus do céu, que coisa maneira. E essa peça aqui então ficou assim, com o stain de walnut. Achei que ficou bem bonita. Deu outra cara pra madeira, que era simplesmente uma madeirinha de pendurar cabide, né? E agora vamos fatiar. Fatiar. Agora vamos dar um trato em cada uma das pecinhas, lixando todas as quinas para tirar todos esses fiapinhos. E olha como já fica melhor. Depois de lixar a moldura, chegou a hora de aplicar o stain. E esse é um dos momentos mais preocupantes, porque se eu fizer qualquer erro aqui, algum errinho fatal, eu vou ter que refazer toda essa moldura, comprar mais madeira, refazer os cortes, lixar. Tudo isso que eu acabei de fazer, vou ter que refazer. Então eu tenho que ir com muito cuidado, só torcer para dar certo, né? Esse aqui é o mesmo stain que eu passei nas pecinhas redondas, que vão no outro quadro, mas as duas molduras vão ser também dessa cor. Vamos lá, chegou a hora da verdade. Nossa, será que vai ficar bom, gente? Pintei o fundo dos quadros da cor castanha tostada, que apesar de parecer ser bem sem graça, ela é mesmo bem sem graça. Mas no final vai acabar combinando, confia. Chegou uma das partes mais legais agora, que é a gente passar poliuretano. Ele vai proteger a madeira, como se fosse um plástico em cima da madeira e vai deixá-la um pouco mais brilhante. Depois de colar todas as paçoquinhas de chocolate, eu vim organizar os dadinhos de caramelo antes de colar. E aí eu fiquei pensando se seria melhor colar ou... Tô pensando se talvez pregar por trás. Pregar por trás é foda. Entendeu? Botar um preguinho ali por trás seria melhor. Então eu vou tentar nessa plaquinha que eu tenho aqui, com essa pecinha solta que eu tô, e vamos tentar. Tentei e realmente pregar por trás não foi uma boa ideia. Então eu fui com a colagem mesmo.
finalizada, colagem. Sinceramente eu achei que eu não ia acabar hoje essa colagem aqui, porque a hora que eu comecei eu vi que tava demorando muito tempo. E eu ainda tinha 90 e sei lá quantas pra colar, falei, não vai dar certo. Mas daí as do meio foram colando muito mais rápido, mas ainda tem cola vazando aqui. Isso aqui eu vou precisar arrumar porque não fica legal, né? Chegou a hora de pregar os quadros nas molduras, dar os toques finais e preparar para pendurar na parede. E se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like no vídeo, o que você está fazendo? Deixa o like aí e ajuda mais gente a encontrar esse canal maneiro. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa fazer essa parede na casa dela e deixa um comentário porque eu quero saber a sua opinião. E foi nesse momento que eu tive certeza de que tudo tinha valido a pena. O mais engraçado é que no fim das contas, eu acabei gastando mais do que eu gastaria comprando 2 quadros prontos. Mas sinceramente, ter algo pendurado na sua parede que você mesmo criou não se compara com qualquer quadro que eu pudesse ter comprado. E talvez isso esteja bem claro, mas eu não sou nenhum expert em marcenaria ou muito menos artes plásticas. E se eu conseguir fazer isso, você também consegue. Então eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a transformar aquele canto da sua casa e trazer aquela personalidade que é só sua. Agora dá uma olhada nesse vídeo que eu transformei completamente o corredor da minha casa em apenas 2 finais de semana. A gente se vê lá!